Bem, primeiramente vamos começar falando sobre o conceito de juros, né? Basicamente é a remuneração do dinheiro ao longo do tempo, pelo tempo. Vamos dar um exemplo prático ali. Você imagina que você acumulou uma reserva de capital, de dinheiro, né? E você tem duas opções: usar esse dinheiro agora, nesse momento que você acumulou, ou simplesmente deixar para usar esse dinheiro no futuro, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. A remuneração que você vai ter, o seu prêmio por não usar esse dinheiro agora e sim usar esse dinheiro no futuro, é chamado de juros. Então, se você pegar esse dinheiro e emprestar para uma pessoa, para uma entidade, para uma empresa, para o governo, né, você vai ser remunerado exatamente por abrir mão da utilização desse dinheiro nesse momento e sim fazê-lo no futuro. Isso é o conceito de juros. Da mesma forma, se você gostaria de comprar uma casa própria, né, ou um imóvel, e você tem duas opções: juntar esse montante, esse capital para comprar essa casa à vista, ou simplesmente comprar essa casa agora e financiar o pagamento dessas prestações. E aí, nesse caso, pelo fato de você obter aquele empréstimo, né, para comprar essa casa própria, agora você vai pagar um prêmio por isso, né? Então você vai pagar uma remuneração por isso. E esse é o conceito de juros. Essa remuneração que você paga, no caso de você pegando um empréstimo, ou que você recebe, no caso de você concedendo um empréstimo, ela é dada em números absolutos, ou seja, um valor em reais ou em dólares, ou seja, numa moeda, ou em número relativo, ou seja, através de um percentual de um determinado valor, em relação a um determinado valor, né? Em relação quando é utilizado em percentual, você tem, por exemplo, né, as unidades de 0,5% ao dia. A gente usa o 0,5% ao dia, abrevia, como você observa no vídeo, na sua tela, essa abreviatura de A.D. ao dia. Da mesma forma, 1% ao mês é 1% ao mês, a abreviatura é A.M. Depois, 12% ao ano, né? Ali, por exemplo, de uma remuneração de um investimento em um CDB, por exemplo, você tem lá a remuneração de 12% A. Eu sei que provavelmente você já está acostumado com essa nomenclatura, mas é importante a gente falar caso você ainda não esteja. Então, um exemplo ali, você imagina que um capital de R$1.000, né, ali aplicado a uma taxa de juros de 8% ao ano, A, proporcionará ao final desse primeiro ano os juros de quanto? 1%, você está observando aqui no vídeo, né, de 1.000, então multiplica por 1.000 ali, lembrando que a representação ali de 8% é 8 dividido por 100, vezes o R$1.000 ali, você vai ter esse valor, fazendo essa conta aqui, de R$80, ou seja, um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 8% ao ano gera, ao final daquele ano, R$80, né, de juros. Os juros de 80 equivalem a 8%, né, de 1.000. 8% ou R$80 é os juros aí que a gente pode falar. Observe aí que a notação, então, aí de juros, né, nessa forma percentual, pode ser dado usando o símbolo, da porcentagem, né, ou através da representação decimal. Você pode escrever, nesse caso, 8% ao ano ou 0,08 ao ano. Então, são duas notações aí possíveis, né, e comuns. Vamos falar agora dos dois regimes de capitalização que nós conhecemos, o regime de juros simples e o regime de juros compostos. Né? No regime de capitalizar, basicamente se você tem lá naquele nosso exemplo R$1.000, não tá gastando esses R$1.000 agora e está investindo esse dinheiro a uma taxa de 8% ao ano, você está falando que você está capitalizando esse seu patrimônio, esses seus R$1.000 ali, o que significa que ao final daquele ano ele vai para R$1.080, ou seja, ele foi capitalizado chegando ao valor de R$1.080. Nessa capitalização, nesse acúmulo de juros, nós temos esses dois regimes.
o regime de juros simples e o regime de juros compostos. Vamos falar primeiro de juros simples. É aquele, né, que os juros de cada período, ao decorrer de cada período, é calculado sempre em função do capital inicial empregado. Então, guarde, está bem grifado ali na sua tela, o juro é calculado de cada período em função do capital inicial empregado. Pode ser lá do primeiro período, o capital inicial, do 10º período, ainda assim em cima do capital inicial, lá do início, né? Vamos ver um exemplo para você entender com mais clareza isso daqui. Qual o montante acumulado em 3 meses a uma taxa de 20% ao mês no regime de capitalização de juros simples a partir de um capital inicial de R$10.000? Então você está observando aí no seu vídeo que nós tínhamos ali um montante de R$10.000, né? E aí no início, claro, no início não foi transcorrido nenhum prazo, não tem a cobrança de juros. Depois de um mês, são 3 meses ali, você observa que como a taxa de juros é de 20% ao mês, 20% de 10.000 gera R$2.000 de juros naquele mês. O que significa que o montante, ou seja, o valor inicial, né, ali, mais os juros naquele período, né, faz com que o montante, ou seja, o valor ao final desse período seja de R$12.000. No segundo período, você basicamente você tem um juros de novo de 20% sobre, são juros simples, se são juros simples, 20% vai ser sempre em cima do valor inicial. Qual o valor inicial? R$10.000. Então 20% de 10.000 continua sendo R$2.000 e aí você tem um montante depois ao final desse período de o 12.000 antes mais os 2.000 desse período, 14.000. No final do terceiro período, você tem 20% de R$10.000, continua o montante inicial, né? O juro simples é sobre o montante inicial, essa é a grande peculiaridade do juro simples. Então, você tem ali dando R$2.000, então R$14.000 mais os R$2.000, que é os juros apropriados, capitalizados desse período, chega a um montante de R$16.000. Com isso, a gente observa, né, que a gente pode observar que no juro simples, a taxa de juros para cada um dos meses, para cada um dos períodos, vai ser sempre 20%, nesse caso, no nosso exemplo, do capital inicial, que é de 10.000. Então, nesse caso, vai ser sempre de R$2.000, independente de qual seja o período, né? Isso significa que o montante vai ser dado por uma forma de 10.000, que é o capital inicial, mais os juros, que é aquele juros constante no juro simples, vezes a quantidade de período. Chegamos, assim, a uma fórmula que nós colocamos ali, né, nesse outro slide aqui, no qual os juros ali, nesse caso, nesse regime ali, esse exemplo que nós damos ali, foram de 3 períodos, né, nós tivemos um juros aí de R$6.000. Né? Esses juros, por uma fórmula, é dado pelo principal, que é principal ou valor inicial, que é o nosso P ali que a gente está dando, que seria o R$10.000 antes, vezes a taxa de juros, né, ali, nesse caso de 20% ao mês, e a quantidade de períodos N. Fazendo essa multiplicação ali, né, no nosso caso lá, o principal de 10.000 vezes 0,2%, 0,2 ao mês, ou seja, 20% ao mês. 20% ao mês é a mesma coisa que 0,2 ao mês. E um N igual a 30, você observa aqui essa conta que a gente tem o valor do montante de R$10.000, um principal, um valor inicial de 10.000 vezes 1 mais 0,2 vezes 3, né, para chegar lá no montante, nós chegamos ali a um montante final, então, de R$16.000. Veja, você acabou de ver uma fórmula ali, né, que é dada pelo montante igual ao principal 1 mais taxa de juros vezes o valor, a quantidade de períodos, como um valor para se chegar ao montante ao final do período, ou seja, o capital inicial mais o acumulado de juros. É isso que a gente observa. O montante ao final é o principal, o valor inicial, mais o acumulado de juros, que é dado pelo valor inicial vezes I vezes N. Então, é bom você entender de onde chegou essa fórmula, pois é uma fórmula muito simples de se deduzir. E se você também quiser, pode memorizar essas duas fórmulas. Juros é igual a P vezes I vezes N,
montante ao final é igual ao principal, que é o valor inicial, multiplicado por 1 mais IN, e o montante ao final é igual ao valor inicial mais os juros acumulados. Bem, no nosso exemplo, para a gente chegar no valor dos juros, né, ali, nós tínhamos lá, qual é o montante ao final? 16. Qual é o valor inicial? 10 mil. Então, 16 menos 10 mil chega-se a um valor de juros ali acumulados ao longo dos 3 períodos de R$6.000. E aí, através de fórmulas ou através de uma tabela, você consegue chegar tanto ao montante quanto ao valor de juros. É claro que se o número de períodos for maior, você vai precisar das fórmulas, né? Agora vamos falar o outro regime de capitalização, regime de capitalização de juros compostos. Nesse caso, né, nesse regime de capitalização, o valor dos juros de cada período é obtido pela aplicação da taxa de juros sobre o saldo existente no início do período. Então, essa está a grande diferença do regime de capitalização de juros simples para juros compostos. O juros vai ser um percentual sobre o quê? Lá no juros simples é sobre o montante, o capital inicial. Agora aqui é sobre o montante, o saldo que se tem no início do período, né? Sobre os juros compostos, né? O mercado financeiro segue a lei dos juros compostos. Você pega e faz um investimento em um CDB que paga 5% ao ano, né? Você observa que ao longo de depois de 3 anos, você recebeu a quantidade, num CDB pré-fixado, você vai receber uma quantidade de juros que foi capitalizada, que foi calculada a partir de um cálculo de juros compostos. Se você pega e faz um empréstimo também para uma compra de uma casa, por exemplo, você está pagando esse empréstimo, a quantidade de juros, sobre o regime de capitalização de juros compostos. Ou seja, os juros a cada mês não é sobre o montante inicial, é sobre o saldo, o montante daquele mês. Ou seja, é o que acumulou até aquele momento do saldo inicial mais os juros até aquele momento. Sobre esse valor é que atua aquele percentual de juros, né? Segundo Albert Einstein, os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza, né? No caso do investimento numa taxa de juros pré-fixada, você tem lá uma confiável e uma sistemática acumulação de riqueza. Vamos ver um exemplo. Você imagine que é o mesmo exemplo anterior que nós tínhamos colocado para o caso de juros simples, porém agora a gente está usando aqui um regime de juros compostos. Veja, você tinha 3 meses, né, a uma taxa de 20% ao mês no regime de juros compostos, você tinha um capital inicial de 10 mil. Então, no início lá, no período 0, você tem um montante de 10 mil. Esse é o capital inicial, que a gente chama de principal também, e juros eram de 0. Depois, no primeiro mês, você tem 20% sobre qual é o saldo no início do primeiro mês. É de 10 mil reais, então é de 2 mil reais esses juros. Com isso, o montante é 10 mil mais 2 mil, dá 12 mil reais. Até aí é igual o juros simples, né? Os valores estão batendo com o juros simples. Já no segundo período, aí começa a diferença, você vai ter 20% não sobre 10 mil, como era no juros simples, mas sim sobre o saldo, o montante no início do segundo período, que o início do segundo período é igual ao final do primeiro período, né? Ali. Então, o início do segundo período é igualzinho ao montante que você tinha lá no final do primeiro período, ou seja, de 12 mil. 20% sobre 12 mil, você tem 2.400 de juros, como você está vendo aí no seu vídeo ao lado, né? Já quando você tem, e com isso o montante fica de 12 mil mais 2.400 foi os juros daquele mês, apropriando isso, você chega a um montante de 14.400. Já no terceiro mês, né, você vai ter 20% sobre qual é o saldo inicial naquele período. É de 14.400, isso vai dar juros de 2.880. Fazendo a soma de 14.400 com 2.880, chega-se a 17.280, que é exatamente o valor do montante ao final. Com isso, pessoal, a gente percebe algumas coisas, né? Primeiro, lá no exemplo anterior, você tinha juros acumulados de 6 mil reais ao longo dos 3 períodos. É somatório dos juros ao longo dos
3 períodos. Aqui você já tem de 7.280. Lá o montante final era de 16, aqui é de 17.280. Então, aquela força poderosa de Einstein dos juros compostos, que permite uma acumulação de riqueza confiável e sistemática, é observada aqui, né? Você observa que, em relação ao regime de juros simples, os juros compostos apresentam uma acumulação de riqueza, um montante ao final do período maior, né? E isso o mercado financeiro todo segue esse regime de capitalização. A fórmula ali para os juros compostos, você observa que vai ser dado pelo valor inicial, né? No caso era 10 mil, né? A fórmula para o montante ao final do período é 10 mil vezes 1 mais a taxa de juros, né? Em vez de ser multiplicado pelo número de períodos, né? Aqui é elevado ao número de períodos. Essa é a diferença da fórmula para chegar ao montante dos juros compostos para juros simples. Então, nesse slide, você percebe exatamente isso, essa fórmula do montante ao final, do valor ao final, que é o valor inicial, que é o principal, vezes 1 mais i elevado a n, né? E passando dividindo, você pode chegar no valor do principal do início a partir do montante também. No nosso caso lá, você tinha um montante, vamos aplicar lá, para chegar ao valor do montante ao final e dos juros ao final, não usando uma tabela, mas uma fórmula, né, que acabamos de falar. O montante ao início era de 10 mil reais, o I era de 0,2% ao mês, ou de 20%, desculpa, o I, que é a taxa de juros, é de 20% ao mês, que equivale a 0,2 ao mês, e N igual a 3. Logo, você vai substituir na fórmula ali do montante, o valor ao final vai ser 10 mil reais no início, né, vezes 1 mais a taxa de juros. Qual é a taxa de juros? Veja, é 0,2. Então, aqui uma observação. Aqui você não vai colocar 20, né, na taxa de juros, você coloca 0,2 aqui, exatamente porque tem que estar na representação decimal ali para entrar na fórmula. Elevado ao número de períodos, que são 3 meses. Uma outra observação é que a taxa de juros, né, tem que estar na mesma granularidade, ou seja, tem que estar expressa ali na mesma granularidade ali do período. Por exemplo, você está falando em 3 meses, a taxa de juros deve ser ao mês, né? Então 3 meses ao N, então a taxa de juros deve ser a taxa de juros ao mês, que no caso é 20% ao mês, 0,2 ao mês. Se fosse uma taxa anual, por exemplo, em 2 anos, a taxa de juros deveria estar ao ano. Se fosse ao dia, em 5 dias, a taxa de juros deveria estar ao dia. Nós veremos, inclusive, para frente, como é que você converte uma taxa anual em diária, em mensal, né, no conceito de taxas equivalentes. Com isso, a gente chega no montante ali no nosso exemplo de 17.280, através de uma fórmula, né? E nesse caso, o montante de juros é igual a gente pode calcular também, né, como montante ao final, que é 17.280, menos o valor inicial, que era de 10 mil reais, chegando assim ao valor de 7.280. Né? Então, os juros acumulados ao longo dos períodos podem ser dados pelo valor ao final, do montante ao final, menos o valor inicial. Com isso, chega-se aos 7.280, que é equivalente a você somar a taxa de juros apropriada a cada um dos 3 períodos. Né? Bem, vou falar uma outra questão bastante importante ali, que é de taxa, o conceito de taxa real e taxa nominal. Né? Taxa nominal é aquela taxa efetivamente divulgada, aquela que o investidor espera receber ao fazer um investimento. Por exemplo, se você investiu num CDB que te rende 5% ao ano, você espera, e se você investiu R$1.000 no início do período, ao final do ano você espera 5% dos R$1.000, está lá com o valor de 1.050 ali, né? Você está recebendo R$50, equivalente aos 5% ao ano de juros. Né? Nesse caso, né, esse é o conceito que fala ali de 5% de taxa nominal. Já a taxa real é aquela taxa nominal, mas que você desconta a inflação do período. Né? Exatamente, tem o sentido de dar, ok, você conseguiu 5% ao ano no período, aqueles R$50, mas teve uma inflação nesse período. Será que o poder de compra, né, seu desses R$50 no início do período é o mesmo poder de compra lá no final do período, ao final daquele um ano? Né? Provavelmente não, porque você tem uma inflação. O que você comprava no início do período por R$50, você não compra no final do período com os mesmos R$50. Por isso, você tem que descontar
da taxa nominal a taxa de inflação daquele período para se chegar à taxa de juros real. E aí, por exemplo, você imagina uma taxa de juros de 2% ali ao ano. 5% de taxa nominal com 2% de inflação, você acha que a taxa real é de 3%, é 5 menos 2, porque você está descontando 5 de 2? Não, quando você, na matemática financeira, pegar uma taxa e descontar para uma outra taxa, você não vai fazer a subtração, porque isso vai te dar um valor aproximado, não é o valor preciso, né? E, em alguns casos, pode ter bastante erro. Você, para fazer um desconto de taxas, você pega e faz 1 mais a taxa, imagine essa, para você chegar à taxa real, vai ser igual a taxa nominal descontada pela inflação. Então, 1 mais a taxa real vai ser igual a 1 mais a taxa nominal descontada, então é dividido. Descontar no mercado financeiro, na matemática financeira, é dividir por 1 mais a taxa de inflação, né? Então, no nosso exemplo ali, a gente observa que 1 mais a taxa real vai ser 1 mais a taxa nominal, você está vendo no vídeo ali ao lado, dividido por 1 mais a inflação, ali passando o 1 mais taxa real para lá, você chega a essa fórmula aqui, para calcular a taxa real a partir da taxa nominal e descontando a inflação, ou seja, dividindo ali por 1 mais a inflação, tá? Enfim, então esse conceito é que a taxa nominal ela engloba a taxa real e a inflação. Primeira questão, um determinado investimento obteve uma rentabilidade de 8% no ano de 2018. Para o mesmo período, a inflação foi de 3%. Qual foi a taxa real da aplicação? Então, a gente já observou que, falando que um investimento teve uma rentabilidade de 8% no ano, isso significa que está se referindo à rentabilidade, à taxa de retorno nominal desse investimento, que é de 8% ao ano, né? E aí você tem a taxa de inflação de 3%. É pedida a taxa real. Para se chegar à taxa real, a gente sabe que a gente tem que pegar a taxa nominal e descontar a taxa de inflação. Então você vê aqui a solução no vídeo à nossa esquerda, né? Que 1 mais a taxa real vai ser igual a 1 mais a taxa nominal, que é de 8%, ou seja, 0,08, e você tem que descontar 1 mais a taxa de inflação. O que é descontar? É dividir. Descontar, ou seja, subtrair, matemática financeira e mercado financeiro é dividir. Somar é multiplicar. Lembre-se disso, tá? Então, descontar, subtrair significa dividir por 1 mais a taxa. 1 mais a taxa, 1 mais 0,03, que representa os 3%. Com isso, a gente observa ali, fazendo essa conta, aqui dá 1,0485, subtraindo 1 aqui, nós chegamos a uma taxa real de 0,0485. E isso equivale a 4,85%. Né? Na hora que a gente converte para representação decimal, para representação numa forma percentual, você tem que pegar e andar com a vírgula, né, 2 casas para a direita, né? São questões ali que realmente são simples ali, né, nessa conversão, mas atenção porque na sua prova pode ter tanta opção. Você chegou nesse valor, né, 0,0485, e aí tem as respostas. 4,85%, mas lá com uma pegadinha pode estar 48,5%. E você, uma pequena distração, cometer um erro nessa conversão pode fazer com que você perca a questão. Então, atenção aí a essas conversões ali de decimal para o valor percentual, andar com a vírgula 2 casas para a direita, tá bom? Então, a resposta correta é a letra B, significa que se temos uma taxa nominal de 8% e a taxa de inflação foi de 3%, né, você observa ali que a taxa real de inflação é 8 descontar 3, acaba dando 4,85. Veja que 8 menos 3 seria 5, mas a gente não faz a subtração, a gente faz a divisão, como a gente falou, dessa forma, daquela fórmula lá, dando um valor próximo de 5, mas não é o 5, então 4,85%. Realmente, um título apresentou uma taxa de retorno real de 5,79%. Sendo que a taxa de juros ofertada no investimento foi de 13,62 para o mesmo prazo da operação, né? Nesse caso, a inflação implícita no período é de... Então, basicamente, foi dado, você observa aqui no vídeo, como é colocada a solução, né? Foi dada a taxa de retorno real do investimento, né? Foi dada a taxa de juros ofertada no investimento, então ofertada significa taxa de juros nominal, e aí
as duas estão para o mesmo prazo, pergunta qual é a inflação. Para isso, basta saber que a taxa real é igual à taxa nominal descontada pela inflação, ou seja, 1 mais a taxa real de 5,79%, ou seja, 0,0579 aqui, vai ser igual a 1 mais a taxa nominal, que é de 13,62%, ou seja, 0,1362 dividido pela inflação, que é 1 mais a inflação, né? E fazendo essa conta, então, nós chegamos à inflação de 0,074, ou seja, de 7,4%. Então, ali, basicamente, a resposta é a letra B. A gente observa aqui de 7,40 e você observa que se você subtraísse 13,62 de 5,79, você não encontraria a resposta correta de 7,40, porque você deve fazer dessa forma. Taxa real, 1 mais a taxa real é 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a taxa de inflação. Guarde isso, porque é extremamente importante. Sabendo que a taxa de uma NTN-B é de 5,79% ao ano e que a taxa de uma LTN é de 13,62% ao ano, para o mesmo prazo da operação, podemos dizer que a inflação implícita projetada no mercado de títulos públicos é de... Bem, a primeira questão que nós devemos saber é o seguinte, a classificação dos títulos públicos federais, né? Basicamente, a NTN-B, né, é uma nomenclatura, inclusive, mudada de uns anos para cá, é chamada de Tesouro IPCA+. Então, a NTN-B é remunerado por uma taxa de inflação, que é dado por uma taxa de inflação que é o IPCA, mais o valor, a taxa da NTN-B, que é de 5,79. Então, NTN-B com uma taxa de 5,79 significa que ela está remunerando a taxa de inflação, IPCA, mais 5,79%. Né? Então, é uma rentabilidade ali híbrida, porque tem essa parcela fixa de 5,79 e uma parcela variável ali, né, que é um indexador ali, que é, no caso, o IPCA. Ali. Já outro título público é a LTN. Lembra esse T ali de LTN como travada, né? Travada lembra de pré-fixado, ou seja, a rentabilidade já é pré-fixada, é travada, e aí, nesse caso, é de 13,62%, tá? E aí, só a gente lembrar, tem um outro título público muito comum ali, do Tesouro Selic, é o Tesouro Selic, que é chamada também LFT, tá? E aí, basicamente, ela é um título pós-fixado, ou seja, a taxa Selic variou, o Tesouro Selic variou também. Basicamente, a gente observa o quê? Nesse nosso problema aqui, foi dado o Tesouro IPCA+, dado com uma remuneração de IPCA mais 5,79, e um outro Tesouro pré-fixado com 13,62%. Existe uma regra em finanças, que é a regra chamada de não arbitragem. Significa que você não quer proporcionar ao mercado, na média, principalmente os mercados mais líquidos, mais eficientes, procura não proporcionar retornos sem risco. O que significa aqui que uma LTN tem que ter um retorno parecido ou igual ali em mercados eficientes e líquidos com a da NTN-B. O que significa que 13,62 deve ser igual à rentabilidade dada pelo IPCA mais 5,79. Esse IPCA mais 5,79 somar, né, na matemática financeira é multiplicar. Então, por isso, olha essa linha que temos aqui no vídeo, a IPCA mais 5,79, essa soma equivale a uma multiplicação de 1 mais a taxa. Então, 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais o 5,79, né, que é a taxa de 0,0579, é igual a 1 mais a taxa pré-fixada de 13,62. Então, 0,1362. Com isso, chegamos a uma inflação de 0,0740, né, fazendo essas contas aqui, ou seja, 7,40%. Essa questão é exatamente igual à questão anterior, só a gente incluiu essa definição ali de títulos públicos federais, então no qual você só precisava saber, inclusive os números são os mesmos, que é uma NTN-B, é um Tesouro IPCA mais alguma coisa, esse mais significa multiplicar 1 mais a taxa de inflação igual a 1 mais essa taxa fixa, vai ter que ser igual
a taxa do pré-fixado, da LTN, né, que é de 1 mais 13,62, 0,1362, tá? E aí a gente chega na mesma resposta que a letra A. Bem, ok? Se você já está familiarizado com o uso da HP ali, muito bem. Se não tiver, sugiro ali que reveja esses vídeos, refaçam os exercícios ali mais uma vez para se familiarizar com as teclas da HP e não perder muito tempo na prova com isso daí.